governo federal publicou hoje no Diário Oficial da União as novas regras para a produção de tablets. O texto define a quantidade de componentes nacionais que os fabricantes devem utilizar. Pelas normas, 50% da placa-mãe devem ser produzidos no Brasil. Em 2013, esse percentual passará para 95%. Médicos da rede particular de saúde paralisaram as atividades hoje. Esse é um sinal de advertência em protesto ao valor das consultas e serviços pagos pelos planos de saúde. No Amazonas, são pelo menos 300 mil usuários de 38 planos de saúde diferentes. Nessa quarta-feira, os pacientes que procuraram a rede particular para consultas e exames laboratoriais voltaram para casa. 1.500 médicos do sistema paralisaram as atividades por 24 horas. É um protesto para o aumento do valor das consultas e outros procedimentos. Retirando os seus custos, pagando os custos de manutenção, do consultório, telefone, luz, secretária, etc., sobra em média R$ 5,99. É um valor irrisório, ridículo, que os médicos não podem mais aceitar. De acordo com o Sindicato dos Médicos, entre os hospitais que aderiram à paralisação estão o Beneficente Portuguesa, Santa Júlia, Prontocó e Adventista. Os médicos pedem um reajuste de 100% no valor da consulta, que hoje está entre R$ 30 e R$ 40, além de reajuste em outros serviços. Eles afirmam que se não houver nenhuma negociação, a partir do dia 1º de julho, a paralisação será por tempo indeterminado e muitos ameaçam o descredenciamento em massa dos planos de saúde. Mais de 14 mil famílias tiveram pagamento do Bolsa Família suspenso no Amazonas. Aqui em Manaus, o atendimento está parado por problemas técnicos. O atendimento aos beneficiários do Bolsa Família está suspenso há 15 dias. O serviço deveria ter voltado hoje, mas foi adiado para o dia 15 de junho. Segundo a secretaria, o motivo do atraso foi um problema técnico no Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome em Brasília, que impossibilitou a migração da base de dados do sistema que gerencia o cadastro único das famílias beneficiadas. Um novo calendário de atualização cadastral será divulgado para não prejudicar os beneficiários do programa. 14.787 famílias não atualizaram as informações sobre a situação escolar dos filhos e tiveram pagamento bloqueado. Elas foram informadas de que deveriam atualizar o cadastro, tendo em vista que, para o Ministério do Desenvolvimento Social, elas estão irregulares em relação à confirmação de que os seus filhos estão matriculados na rede de ensino e não atenderam a esse chamado. Os beneficiários inadimplentes têm 90 dias para regularizar a situação em um dos 18 centros de referência de assistência social ou pelo Disque Bolsa Família. Hoje foi lançada em Manaus a campanha Dia Rosa. A meta é alertar as mulheres para o diagnóstico precoce do câncer de mama, o segundo que mais mata mulheres no mundo. A campanha, que acontece em todo o Brasil, teve a participação da primeira-dama Nesme Aziz, da cantora Fafá de Belém e das atrizes Cristiane Torlone e Luísa Brunet. Só este ano no Amazonas foram registrados 245 casos da doença e os médicos alertam. O exame de mamografia deve ser feito obrigatoriamente entre mulheres a partir dos 40 anos de idade. A possível entrada do prefeito amazonino Mendes no PDT causou um racha entre as lideranças da legenda aqui no Amazonas. Uma reunião marcada hoje para discutir o assunto terminou em pancadaria. O homem sangrando se diz membro do PDT do Amazonas. Ele se envolveu na pancadaria que encerrou a reunião da cúpula do partido no estado para discutir a possível entrada do prefeito de Manaus, Amazonino Mendes, na legenda. A polêmica começou na semana passada, quando Amazonino Mendes esteve em Brasília, reunido com o presidente nacional do PDT, o ministro do Trabalho, Carlos Lupe, para conversar sobre o convite feito ao prefeito de Manaus para ingressar na legenda. Quando os pedetistas do Amazonas ficaram sabendo, começou o racha. No início da reunião, na sede do partido, na Zona Sul, o presidente da sigla, Jefferson Praia, negou que a executiva nacional do PDT já havia confirmado a filiação de Amazonino. Segundo Praia, para a maioria dos pedetistas, o prefeito de Manaus não é bem-vindo. Portanto, nós estamos externando essa posição e vamos, é claro, procurar saber se tem alguma coisa de concreto ou não em relação a essa questão. O ex-senador foi contrariado por um vice-presidente do partido no estado, Dermilson Chagas. Olha, nós queremos com isso a experiência que ele tem.
Tá certo? Nós queremos, com essa experiência, fazer o maior número de vereadores no interior e possíveis prefeitos, sim. O partido está estagnado, o partido não vem crescendo, não conseguimos filiar uma pessoa no partido. Nenhum diretório no interior está atualizado ou tem senha para filiar. A partir daí, os ânimos se exaltaram e houve bate-boca. Sou responsável por essa esculhambação no interior é ele, seu Estônio Machado, porque o senador Jefferson Pérez colocou atribuição para você e para o Estônio para regularizar a situação ali do interior. E hoje vocês dizem que está esculhambado. Está esculhambado graças a você, rapaz, que quiseram fazer um grupo. O vice-presidente regional, vereador Mário Frota, se exaltou ao ser questionado por um jornalista. Eu ia chegar até você. Eu renuncio, meu mandato. Agora! Mas você só renuncio com o amazonino? Eu renuncio agora! Frota já havia declarado no plenário da Câmara Municipal ser contra o ingresso de amazonino. Se depender de mim, ele não entra no PDT. Se depender de mim, ele não pode ser candidato a prefeito de Manaus. Depois de uma agressão física, a reunião foi encerrada. O futuro de amazonino ainda é incerto, mas o racha no PDT do Amazonas está confirmado. A assessoria do prefeito amazonino Mendes informou que ele não vai se pronunciar sobre esse assunto. Um princípio de incêndio em um carro deixou motoristas assustados em uma das avenidas mais movimentadas da capital hoje à tarde, a Boulevard Álvaro Maio. O próprio motorista e moradores da área apagaram o fogo, que teria sido causado por um curto-circuito. O trânsito no local foi prejudicado. Daqui a pouco começa mais uma edição da Semana do Meio Ambiente e ainda os equipamentos usados por bandidos para clonar cartões de crédito. É depois do intervalo.